se vocês forem notar, ele apresenta o áudio, mas ele não apresenta os vídeos, porque são vários vídeos picados aonde ele tenta mentir para vocês que eu falei exatamente aquilo. Então, eu quero processar. Eu tô vendo gente falando sobre golpe do aborto, não sei o que eu gostaria de me pronunciar sobre isso. O quê? Porque, e é sério, tá, gente, ó. Eu já tinha visto esse vídeo e eu não liguei, mas agora eu estou querendo processar. Então, você aí que sabe o nome completo dele, o endereço dele, manda. Por quê? Por quê? O cara pegou um áudio meu, mais que um áudio, e nesse áudio é um vídeo que é o seguinte: eu estou dizendo como ensinar os homens a se apaixonarem pelas mulheres, mas numa boa intenção. E ele pega uma parte que eu estou querendo dizer o seguinte: não, vocês podem manipular os sentimentos dos homens por vocês, fazendo eles se apaixonarem. Ele recorta esse áudio. E ele recorta um outro vídeo que eu fiz em 2018 contando de uma situação de quando eu tinha 16 anos, que o cara tirou a virgindade da minha amiga e a gente, para se cobrar do cara, quando a gente tinha 16 anos, a gente inventou que ela estava grávida. Se vocês forem notar, ele apresenta o áudio, mas ele não apresenta os vídeos, porque são vários vídeos picados aonde ele tenta mentir para vocês que eu falei exatamente aquilo. Então, eu quero processar esse daí, porque agora isso tornou uma coisa grande, porque ele está mentindo para vocês. E não só isso, ele também pediu dinheiro através de vaquinha, porque afinal de contas ele queria criar algo para poder proteger os homens de mim, contratando um advogado, alguma coisa assim. Ele nem conseguiria me processar por alguma coisa, porque esse áudio ele é montado. Então, assim, ó, o que acontece com esses representantes, tá? Eles sabem que eu vou ir contra eles. Eles precisam queimar o meu filme para a grande massa. Então, eles manipularam isso. Tudo que eu ensinei até hoje para as mulheres, e vocês, minhas alunas que estão aí, foi independência emocional e independência financeira. Eu sempre falei, vocês não podem fazer homem de upgrade de vida, vocês têm que aprender a ganhar o próprio dinheiro de vocês. Basta ir no meu Instagram que vocês verão que é exatamente isso que eu ensino lá. Agora, esse cara se aproveitou para vender o manualzinho dele, pedir dinheiro de vaquinha e tentar queimar o meu filme. E tu sabes o que acontece também com esse movimento aí? Eles começaram a se travestir de um movimento conservador, de extrema direita e de religião católica. Como se eles quisessem proteger nós, mulheres, de nos tornarmos mulheres promíscuas ou vulgares, qualquer coisa. Por isso que o discurso deles... que eles se assemelham bastante a isso. Não, mas aí é que tá. Não olha tão só. Distante, não. Amiga, mas se a gente for ver... Porque a gente não pode botar todos os cristãos no mesmo pacote que eles. Não, mas você falou extremos, né? É, mas eles vão para os extremos. Isto. De um extremismo. Os princípios cristãos não têm absolutamente nada a ver com o que eles fazem. Claro. Mas a gente tá falando desses cristãos que se revelaram aí nos últimos 4 anos. Tu pode ir lá, ó, no perfil deles. Muitos cristão. Não, vamos deixar claro que a gente tá falando de extremos, Extremos. Né? E aqui tem uma pergunta aqui que eu acho... Vou fazer seu trabalho um pouco aqui, tá, Paquito? Desculpa aí, porque eu vi aqui, tá? Cortou você, cara. Não, eu acho que você ia... Dessa vez eu deixo. Não, mas você ia ler com certeza daqui mesmo também. Mas o Paulo Eduardo Tavares fala assim, vocês não acham que existe hipocrisia nesse apontamento contra esses grupos? Me parece fácil falar mal do machismo, sendo que ele é muito lucrativo para as mulheres. Exemplo, OnlyFans e pornô. Red Pill é um efeito colateral do feminismo, ele está perguntando. Pelo que eu entendo que ele está querendo dizer que machismo tem algum ponto positivo. E ele está querendo dizer que as mulheres lucram. Que as mulheres lucram com o machismo. Eu acho que foi sendo que é bem o contrário. O capital... Gente, fala para ele que eu só vou dar um exemplo. Tá. Tem uma taxa que chama, não sei, acho que é taxa rosa que chama. É um pequeno exemplo, tá, do quanto o capitalismo se aproveita do machismo. Se eu for comprar a mesma Gillette já falaram você, aqui. A mesma Gillette, a mesma, É mais caro. Fabricada no mesmo lugar. Só que a tua tá escrita que é para homem, para fazer barba, e a minha é rosa e escrito que é para mulher Já depilar a perna. A minha vai custar 10 e a tua vai custar 4. Então, tipo, não. E assim, então eu tenho um date com um cara hoje. Quanto que eu vou gastar e quanto que o cara vai gastar pra se encontrar comigo? Eu vou ter que fazer cílios, eu vou ter que fazer maquiagem, só maquiagem já envolve base, blush, delineador, etc, etc. Eu vou ter, enfim, fazer cabelo, escova, tingir,
roupas, o tanto de roupa que mulher tem que comprar, Cara, enfim... Mas é que ele faz uma relação aqui que eu acho que não tem muito a ver do machismo com consumir pornografia. Ele está dizendo que nós estamos erotismo. em vantagem. Porque se uma mulher ou um homem abre um OnlyFans ou alguma coisa do gênero, ela não tá querendo que a pessoa seja machista e assista ela. Simplesmente É que não tem nada a ver. Eu não tô entendendo. Eu não entendi a relação que ele fez. Eu nem peguei o exemplo que ele deu, eu só peguei a fala de que mulheres lucram com isso, que é um absurdo. E o fato... ele falou no sentido do OnlyFans. Não, e o fato do negócio do OnlyFans, eu vou entrar numa... já vou puxar para um outro assunto, que eu fiz um teste, tá no meu perfil do Instagram, quem quiser ver, eu fiz um vídeo sobre isso. Eu coloquei assim... E o meu perfil, eu coloquei bem na época do hype do negócio do Cavo do Campari. Sim. Ou seja, teoricamente, era para eu estar no hype de pessoas que estavam me seguindo porque são anti-misoginia, anti-machismo. Ok? Então, aproveitei e fiz esse teste, bem quando eu queria. Eu falei, é o ponto que eu já tava para fazer. Eu coloquei, acabou de sair um clipe novo meu, clique no link. Tá. Coloquei um outro story, nada a ver. Próximo story. Gente, atendendo a pedidos, eu criei um OnlyFans. E o primeiro mês, fiz de propósito também para depois não falar, que a gente queria te ajudar financeiramente. Tá. E aproveitando, o primeiro mês vai ser de graça. Clique para ver. E eu coloquei também, fiz questão de colocar uma foto sensual. Sim. Uma foto sensual, eu tava com uma lingerie discreta, mas era uma lingerie, com um vestidinho assim, por cima transparente e tal. Ou seja, também não dá pra ninguém falar que achava que era dicas de canto que eu ia dar. Eu coloquei de um jeito para insinuar que eu ia colocar fotos sensuais. Eu tive, 300 cliques no clipe e mais de 1.300 cliques no OnlyFans. O que é extremamente normal. A pornografia vende muito mais sim, do que qualquer outra coisa. Né? Mas isso, onde eu quero chegar com isso? Tá. Onde eu quero chegar com isso? Que muita mulher que faz o OnlyFans, por exemplo, o que ficou... Claro, além do machismo, da objetificação, de tudo isso, ficou claro que tem muita mulher que, por exemplo, a Anitta. A Anitta é uma mulher visionária. Ela é empreendedora. Ela não tá rebolando a bunda só porque ela gosta. Ela tá rebolando a bunda porque ela falou, o que eu tenho que fazer pra ser a número 1 do mundo? E ela conseguiu. Não. Eu vou rebolar minha bunda porque é isso que todo mundo quer ver. Então, a Anitta é muito inteligente, muito visionária, né? E é uma coisa que até eu tive um preconceito. Porque quando eu conheci a Anitta só com uma mulher que rebolava a bunda, e antes de ver os discursos dela, a Anitta dá palestra para empreendedores. Sim. Né? Inteligentíssimo. Inteligentíssimo. Andressa teve aqui, várias pessoas que têm OnlyFans têm aqui, e eu falo para todo mundo, e eu falo para você também. Eu acho maravilhoso que hoje em dia a mulher precifica o que ela quer precifica e ela decide o que ela quer mostrar. Sim. Antigamente ela era obrigada a vender para uma revista, ou fazer um filme e ganhar quase nada. E hoje em dia ela coloca lá, ganha a grana dela, ela escolhe o tipo de conteúdo, se é só erótico, se porém é triste. A gente que tá desse lado... Mas será que é triste? Eu acho que é uma decisão da mulher. Não, é triste eu constatar que se eu ficar pelada, todo mundo vai assistir meu clipe. Sim, eu acho triste também. Eu não quero Eu fico mais triste que se eu ficar pelado, ninguém vai querer ver. Eu fico mais triste ainda, vai fazer o quê? Mas eu entendo o que você está falando. Não, e olha... triste que você erotizar, você vende mais, até hoje. Então, não por só exemplo, aqui, né? não, isso cai numa crítica que é um ciclo vicioso, porque todo mundo fala assim, mas então a Anitta tá indo contra as mulheres fazendo isso. Cara, mas a gente é refém disso muitas vezes. Por exemplo, eu sabendo que se eu começar a postar vídeos mais sensuais, eu vou vender mais... Porra, eu poderia muito bem ser um pouco mais fria do que eu sou, é que eu sou totalmente otária nesse sentido. Eu sou super, quero fazer a arte, quero fazer, né? Eu sou super assim com essas coisas. Eu não gosto de me objetificar, não gosto. Mas se eu fosse uma pessoa mais fria como a Anitta, mais empreendedora mesmo, eu ia falar, bom, então já que a galera tá afim, eu vou aparecer com um sutiã. Não, mas não é só mulher, homem também, você vê claro. Isso, né? Os caras também com dança, depende do seu público, né? Tem público que consome e quer ver isso, e tem público que não, que só interessa a música mesmo. É uma questão de público, que nem aqui também. Dá pra gente fazer uma coisa que atinja muito mais gente, ou fazer uma coisa que atinja menos gente, mas que a gente acha legal. Exatamente. Por isso que eu acho que cada mulher decide, e o fato dela hoje não ter esse intermediário, que seria um cara de uma revista, fala, não, você vai trabalhar, vou te pagar
R$500, vai fazer um filme, não sei o quê. Eu acho melhor do que o cenário que a gente tinha antes, né? Tem mulheres ganhando muito dinheiro pra colocar foto que ela coloca quando ela quiser, do jeito que ela quiser. Engraçado que eles estão sempre tentando nos culpar e nos responsabilizar. Porque eu assisto filme pornô, porque você tá no filme pornô. Não, é porque o cara, é o cara que ligou. A culpa A culpa é tua. Não, e os caras que fazem aqueles videozinhos falando assim, não, porque aqui no TikTok a mulherada perde o respeito por si, não se dá o respeito, fica aparecendo de biquíni, seminua. Esses são os mesmos caras Aparece porque o cara que gosta de assistir isso. Eu só fico pensando, assim, pra mim é tão bizarro tudo isso que por que ter essa preocupação? Você entende? Se eu tô vendo TikTok, realmente tem as meninas lá dançando de biquíni. Tá, beleza. Se eu quero ver, eu deixo ver, senão eu só passo e acabou. Eu sigo meu dia, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer as coisas. O que eu não entendo é o porquê dessa perseguição ou desse tipo de posicionamento deles, entende? Porque se você quer fazer teu dia de OnlyFans, o que tem a ver você? Mas eu queria também saber o que pega pelo fato de vocês seis garotas de programa que falam tanto isso também. Não, eles me detonam, né? Não, porque ela não tem moral nenhuma. Então. Faz parte das regras. Você que foi GP mulher tem na moral pra julgar um homem pela sua profissão. O máximo poder tá falando. Por que a garota de programa... Peraí. A Bruna disse que se sente ofendida com o nosso discurso. Ele colocou assim, eu me sinto ofendido quando a mulher magnética diz, se o homem for pobre só serve para ser amigo. Hipergamia aprovada. Não, isso não é hipergamia e eu falo aqui bem claro para todas as minhas alunas. Primeiro, as mulheres precisam se dar o respeito e respeitar a sua própria história. E eu falo categoricamente, quando vocês estiverem ao lado de um homem, que esse homem tem mais do que 30, 35 anos, e este cara não estudou nada, ele não fez uma faculdade, ele não tentou botar uma empresa, ou ele não comprou um carro, ou ele não tentou fazer algo, não se relacione com esse homem, porque este homem não aprendeu a abrir mão e abdicar de coisas para construir algo. Se um homem não aprendeu a abdicar de uma balada, de uma festa, de uma bebida até os 30 anos, quando a mulher se relaciona com ele, ele não vai abdicar da festa, de sair da balada e vai trair ela. Então eu quero que essa minha mulher, ela se relacione com um homem que tenha uma cabeça melhor, que seja alguém preparado e querendo construir o futuro. Agora, eu nunca digo que ser pobre é um problema. Eu nunca digo que o homem pobre, ele não... Embora. Não, amiga. Eu não digo isso. Mas é fato. O que a maior parte das minhas alunas são formadas. Inclusive, eu já fui aquela que já dei chance, inclusive, para homens que não tinham ainda sua faculdade ou que não tinham construído nada. E eu vi que eles não souberam abdicar. E isso não é uma questão que aconteceu comigo. Eu vejo isso acontecer largamente. Entendeu? Agora, dizer que eu quero que as mulheres se aproveitem do dinheiro dos homens, nunca, never, never, ever. Isso é um discurso único dos representantes do Red Pill que constroem coisas em cima da mente dos seguidores. Mas eles deveriam lá me seguir e olhar o meu conteúdo para constatar aquilo que de fato eu falo.